Estamos nos confins do Sistema Solar, especificamente a 5,9 bilhões de quilômetros do Sol, de frente para um mundo que um dia foi o 9º planeta do Sistema Solar, Plutão. Um mundo pequeno, gelado e distante, mas que continua fascinando cientistas e curiosos mesmo depois de ter perdido o status de planeta. Ele foi o 9º planeta do Sistema Solar por mais de 70 anos, até que em 2006 a União Astronômica Internacional o reclassificou como planeta anão. Mas não se engane, Plutão pode ser pequeno, mas é um dos lugares mais interessantes que já estudamos. Eu sou o Gabriel Nogueira, seja muito bem-vindo por aqui. E desta vez vamos explorar Plutão e suas luas. Partiu! Plutão é o maior planeta anão conhecido no Sistema Solar, com 2.370 quilômetros, e costumava ser considerado o 9º e mais distante planeta do Sol. Ele está localizado no Cinturão de Kuiper, uma zona além da órbita de Netuno repleta de centenas de corpos rochosos e gelados, cada um com mais de 100 quilômetros de diâmetro, bem como 1 trilhão ou mais de cometas. A uma distância de 5,9 bilhões de quilômetros, a luz do Sol leva mais de 5 horas para chegar até ele. Plutão deixou de ser um planeta em 2006, quando foi reclassificado como planeta anão, um rebaixamento que gerou controvérsia e debate na comunidade científica e entre o público em geral. Durante décadas, tudo o que sabíamos sobre Plutão eram simples pontos de luz em telescópios. Mas isso mudou em 2015, quando a sonda New Horizons da NASA passou pelo planeta anão e nos enviou as primeiras imagens reais dele. E o que ela revelou foi incrível. Uma superfície repleta de montanhas de gelo, planícies de nitrogênio congelado, geleiras ativas e uma paisagem surpreendentemente jovem, indicando que o planeta anão ainda pode ter alguma atividade geológica, talvez. A região mais famosa é a planície Sputnik, uma imensa área em formato de coração feita de nitrogênio congelado. Esse coração se tornou o símbolo de Plutão, uma prova de que até os mundos mais distantes podem ter uma beleza única. No entanto, essa região é congelante, com uma temperatura média estimada em 240 graus Celsius negativos. Plutão não está sozinho. A cerca de 19 mil quilômetros dele está a sua companheira quase do mesmo tamanho, Caronte, sua maior lua. Descoberta em 1978, Caronte é tão grande que, tecnicamente, os dois formam um sistema binário de planetas anões. Os dois orbitam um ponto comum no espaço, que fica fora de Plutão, chamado de baricentro. Esse ponto em comum fica a 960 quilômetros acima da superfície de Plutão. Caronte e Plutão também são bloqueados por maré, de modo que sempre apresentam a mesma face um para o outro. Caronte possui cerca de 1.212 quilômetros de diâmetro, metade do tamanho do planeta anão, o que torna os dois verdadeiros gêmeos cósmicos. Mas tem um porém. A União Astronômica Internacional reconhece que Caronte é lua de Plutão e não um sistema binário. Mesmo que uma proposta dizia que, como o centro de massa entre os dois corpos fica fora de Plutão e que eles orbitariam um ponto no espaço e não um ao redor do outro, no fim ela não foi aprovada. E a palavra final da União Astronômica Internacional declarou que Plutão é um planeta anão e Caronte é um satélite natural de Plutão. Sendo assim, Caronte orbita Plutão a cada 6 dias terrestres. A superfície dessa lua é marcada por montanhas, cânions e fissuras gigantes, algumas com até 10 quilômetros de profundidade.
No topo, há uma imensa mancha escura e avermelhada, apelidada de Mordor, em referência à saga O Senhor dos Anéis. Essa região escura pode ter se formado quando gases de Plutão escaparam e se congelaram em Caronte, deixando sua superfície com uma fina camada de material orgânico. Ou foram produzidas a partir de metano, nitrogênio e outros gases que podem ter sido liberados por erupções criovulcânicas na Lua. As temperaturas em Caronte variam muito, mas a média é de aproximadamente 220 graus Celsius negativos. Porém, durante seus longos invernos, a temperatura pode cair ainda mais, chegando a atingir 258 graus Celsius negativos nas regiões polares. Viajando a 42.656 quilômetros de Plutão, você pode encontrar a segunda lua mais próxima do planeta anão e a quinta maior, chamada Estige. A lua Estige tem um diâmetro de apenas 16 quilômetros, minúscula comparada a Caronte, e leva 20 dias terrestres para completar uma volta em torno de Plutão. Sua composição provável é gelo de água com impurezas rochosas, refletindo bastante luz, o que a torna muito brilhante em comparação ao escuro fundo do espaço. Mas o mais curioso é que Estige gira de forma caótica, mudando constantemente o eixo de rotação. Isso acontece porque a gravidade de Plutão e Caronte puxa a Lua em direções diferentes, fazendo com que ela pareça dançar de forma imprevisível no espaço. Sua temperatura superficial deve ficar próxima dos 230 graus Celsius negativos. Por ser tão pequena, Estige não é esférica, mas sim irregular, parecendo um pedregulho de gelo perdido no espaço. Agora, muito além de Estige, a 48.700 quilômetros de Plutão, encontramos a terceira maior e mais próxima lua de Plutão. Chama-se Nix. Descoberta em 2005 pelo telescópio espacial Hubble, Nix tem apenas 49 quilômetros de diâmetro, mas surpreende por sua brilhante superfície de gelo. Nix reflete muita luz solar, provavelmente porque sua composição é feita quase inteiramente de gelo puro. Assim como Estige, Nix também gira de forma caótica devido à gravidade de Plutão e Caronte. E ela orbita o planeta anão a cada 24 dias terrestres. Nix foi fotografada junto com Plutão e suas outras luas pela sonda espacial New Horizons, enquanto sobrevoava pelo sistema em julho de 2015. E essa imagem específica revelou uma grande área avermelhada em Nix, que provavelmente é uma cratera de impacto. As temperaturas por aqui são estimadas em 218 graus Celsius negativos a 240 graus Celsius negativos. Você agora está voando por Cérbero, a quarta maior e mais próxima lua de Plutão, localizada a 57.783 quilômetros do baricentro. Com cerca de 19 quilômetros de diâmetro, Cérbero tem uma forma de lóbulo duplo, ou seja, são dois objetos fundidos, formando algo como um amendoim ou dois balões colados. Os cientistas acreditam que Cérbero se formou a partir de detritos resultantes do grande impacto que criou Caronte. Pequenos fragmentos de gelo e rocha colidiram e se uniram lentamente devido à gravidade fraca do sistema. Cérbero também tem uma superfície clara, refletindo muito bem a luz solar. Isso intrigou os cientistas, pois pensava-se que Cérbero tinha uma superfície mais escura.
A primeira imagem de Cérbero do sobrevoo da New Horizons foi divulgada ao público em 22 de outubro de 2015, tirada a uma distância de 396.100 quilômetros. E por último, a 64.738 quilômetros, a última lua de Plutão aparece. Hidra é a lua mais externa e a segunda maior depois de Caronte, com cerca de 51 quilômetros de diâmetro, e completa uma volta a cada 38 dias. A New Horizons revelou que Hidra tem uma das superfícies mais brilhantes de todo o Sistema Solar, refletindo quase 80% da luz solar, o que indica uma superfície jovem e limpa, coberta por gelo de água muito puro. Acredita-se que sua forma seja irregular e alongada, e que sua rotação também seja caótica, assim como a de suas irmãs menores. Sua temperatura média é de aproximadamente 232 graus Celsius negativos. Mesmo na lua mais distante, Plutão é perfeitamente visível da superfície. É diferente dos gigantes gasosos que têm luas que estão a milhões de quilômetros deles. Hidra também foi capturada pela New Horizons em 2015. Essa imagem que você está vendo dela está quase em cores reais. Todas essas luas menores, Stygia, Nix, Cérbero e Hidra, orbitam Plutão em planos quase circulares e alinhados, o que indica que provavelmente se formaram a partir do mesmo impacto colossal que originou Caronte. Nenhuma delas tem atmosfera, e a gravidade em suas superfícies é quase zero. Um simples salto poderia te lançar ao espaço para nunca mais voltar. E todas têm rotação caótica, algo que a New Horizons revelou com precisão. Elas giram de forma imprevisível, sem um eixo fixo, como um peão enlouquecido. Enfim, Plutão nos mostra que tamanho não é critério de importância. Afinal, mesmo sendo pequeno, ele tem mais luas do que a Terra, que só tem uma. Mesmo pequenos e distantes, esses mundos guardam pistas sobre a formação do Sistema Solar e sobre processos que ainda desafiam nossa compreensão. E assim, no extremo do Sistema Solar, Plutão e Caronte cuidam de seus 4 filhos caóticos, cada um com sua própria personalidade.